Boa tarde a todos. Vamos começar mais um Memo Conversa com Karine Garcês. Eu convidei a Karine para aguardar. Pronto. Boa tarde, tudo bem, Ai, Karine? tudo, e você? Também, obrigada por participar do nosso Memo Conversa. Bom, deixa eu te apresentar. A gente vai conversar com a fotógrafa Karine Garcês, autora do livro fotográfico bilíngue Infância Refugiada, Retrato de um Conflito, e também da exposição fotográfica Infância Refugiada. Tem fotos de crianças palestinas em campos de refugiados na Turquia, Líbano e Síria. Essa exposição pode ser vista desde o dia 3 de novembro até o final do ano no Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará. Obrigada pela participação, Karine. E para começarmos, conta um pouco sobre a sua exposição. Tá. Inclusive, essa foto que está aqui atrás é uma foto da exposição. Linda. E essa outra é do livro. Então, a exposição ela nasceu em 2016, né? Quando eu queria trazer essa temática, no caso aqui para o Ceará, que é onde eu moro, né? Sobre a questão das crianças em situação de refúgio, em especial as crianças palestinas. Porque eu estava vindo de um histórico de. Fui para a faixa de Gaza, depois eu fui para a Síria e percorri Turquia e Líbano, né? Tanto atendendo crianças que tinham vindo do conflito da Síria, né? Incluindo crianças palestinas, como as crianças palestinas, né? Eu queria chamar a atenção para as pessoas o que estava acontecendo, porque era muito, na mídia, muita especulação da dor, né? Do que acontece no contexto de guerra. É importante, mas o real, o dia a dia, como aquelas pessoas ficam depois de todo aquele confronto e como vem sendo tratada a questão das crianças palestinas que estavam em um refúgio na Síria, têm que se deslocar por conta do conflito que eclode na Síria, e seus direitos continuam sendo negligenciados, né? Elas continuam, elas buscam um segundo refúgio, né? E não, e nos relatórios é sempre tratado de uma forma diferente, né? Assim, separado, como se elas não tivessem sido afetadas também pelas instabilidades econômicas e políticas que acontecem na região, né? Então, eu queria trazer essa temática e também, como eu ia voltar como eu voltei em 2018, eu queria levar doações para comprar material escolar para as crianças. Então, eu criei a exposição pensando nisso, né? Depois ela foi criando outras nuances, a gente foi abordando outras temáticas dentro da questão palestina, e até que chegou o livro, né? Então, com o livro, eu pensei no livro para tentar. O livro ele não saiu exatamente como eu pensei do início.
porque o livro era bem mais a questão palestina e a questão das crianças do que o que está sendo hoje, do que o que ele saiu, que é sobre as crianças em situação de refúgio no mundo, né? Por uma série de questões, eu não conseguia apoio financeiro para produzir o livro, no Catarse, e eu tive que. Aí eu consegui um edital do governo do estado de Ceará, de cultura, para poder lançar o livro. Então, como era um edital do governo, eu não poderia ter um tema político, né, dentro do livro. Então, eu teria que fazer uma abordagem mais ampla e incluir o Nordeste o Ceará em específico, né, a questão das crianças aqui no Ceará. Então, o livro ele foi mudando a sua temática por conta dessas questões, né? Fala um pouco sobre as suas viagens. Como que você foi fazer por apoio de uma ONG, né? Fala um pouco Uhum. sobre como foi e qual viagem te marcou mais, por quê, qual história te marcou. Eita, a viagem que marcou mais é difícil. É muito complicado, porque todas elas tiveram contextos assim muito especiais, né? Primeira vez eu fui para Foz de Gaza, né, em 2012. Foi a minha primeira ida ao Oriente Médio. Fui para fazer o Hajj e de lá eu fui para Faixa de Gaza. E foi um período assim, eu entrei na Faixa de Gaza um dia, 2 dias depois que tinha assinado um cessar-fogo, né? E eu presenciei o Festival do Hamas, que foi a primeira vez que o líder do Hamas, que é um partido político, entrava na faixa de Gaza, que foi o Khaled Meshal. Então, estava lá nesse evento. Isso é um evento histórico, um momento histórico. Foi muito, muito enriquecedor para mim, tanto em questão da questão humanitária, como também da questão palestina, né? E depois eu fui para a Síria também, né, com ajuda humanitária, que foi com a ONG, com a mesma ONG que eu fui para a faixa de Gaza. Aí a gente foi para a Síria em 2014. Em 2014 eu fui 2 vezes, depois 2015 também, a gente foi para a Síria. E foi também a primeira vez, assim, na primeira viagem à Síria, foi, assim, foi muito. É como te diz, é difícil dizer qual a viagem que marcou, porque quando eu fui a primeira vez em 2014 para a Síria, a gente entrou em Yarmouk, que é um campo de refugiados palestinos na periferia de Damasco. Era um dos maiores campos de refugiados palestinos antes da guerra da Síria, né? E foi no período, a gente entrou lá era um período que a crise humanitária estava muito intensa. Então, era aquele período em que você tem uma foto que circula da ONU, que a ONU entrou no campo, e aquele multidão de gente naqueles escombros à procura de comida. Então, aquilo foi depois da minha ida, né? Então, a gente já tava atendendo pessoas numa situação de vulnerabilidade, de insegurança alimentar, a questão do conflito. Então, você tinha crianças desnutridas, atingidas pelos conflitos. Havia uma instabilidade, uma insegurança muito grande para entrar dentro do campo por conta dos bombardeios. Tanto que um dos dias que a gente estava lá, a gente teve que sair antes, porque começou uns ataques e a gente teve que sair antes do previsto. Então, 2015 eu fui para Idlib, né, que é ali em Duma. Então, é sempre. Nenhuma delas, assim, não dá para escolher uma mais especial nem nada, porque são todas momentos diferentes, situações complicadas, muita estabilidade, né, da questão dos refugiados, né, dos deslocados internos. Muito, muito complicado, assim, a situação. E aí, por exemplo, no Líbano, quando eu fui, estava período de inverno, então a situação
das crianças, principalmente, né, dos refugiados em si, com questão do inverno, neve, sem roupa, sem estrutura habitacional para suportar aquele inverno, né? Na Turquia também. Então, você tem, por exemplo, você tinha as crianças fora da escola na Turquia, porque a escola era gratuita, mas estava longe de onde aquelas crianças estavam. E precisavam pegar ônibus e ônibus precisava pagar. E para pagar, você tem, não tem dinheiro. E o dinheiro que consegue vai pagar passar, vai pagar ônibus para transporte? Não, vai comprar comida, né? E você encontra crianças nessas situações, né? Tanto que tem uma. Eu até te mostrar, deixa eu ver se tem a foto rápida aqui, que é de uma menininha. Ela é filha de um palestino e a mãe é do Iêmen, uma iemenita. E ela com os três irmãos, os dois irmãos e a mãe estavam tentando chegar no Iêmen. Só que eu não sei, eu não consegui depois contato, porque ela me passou um telefone, eu fiquei tentando falar com eles depois para saber se tinha chegado ao Iêmen, porque eclodiu o conflito no Iêmen, né? A Arábia Saudita começou a bombardear o Iêmen junto com os Emirados Árabes, e se eles conseguiram chegar lá, estavam fugindo da Síria, de um conflito, chega no Iêmen contra um outro conflito, né? E ela foi muito marcante, assim, porque eu levei uma bonequinha, tá aqui, essa foto. Eu levei essa bonequinha e ela não tinha brinquedo, ela tinha saudade dos brinquedos que eles tinham deixado na Síria, né, na fuga. E eles não tinham, isso é supérfluo, né? Isso é supérfluo. E ela ficou, entreguei a boneca num dia e no outro, esqueci de tirar a foto, porque como era doação, a gente tem que tirar foto para comprovar que doou, né? Porque senão as pessoas ficam duvidando que a gente entregou as coisas. Aí eu voltei lá no outro dia pedindo para tirar foto com ela, com a boneca. E ela achava que eu não ia entregar a boneca, que eu ia pegar a boneca de volta, né? E ela segurou a boneca assim na foto, sabe? Com tanto cuidado, tipo, não tira de mim, né? Depois foi que o tradutor mostrou falou para ela, né? Acalmou a ela, dizendo que era só para tirar a foto, ela ia continuar com a boneca, ia continuar com a bonequinha. E ela fez um sorriso lindo, foi muito interessante. Mas, pois é, aí não tem assim como dizer uma viagem especial, né? Por exemplo, na faixa de Gaza, quando eu fui, a gente visitou uma família, aliás, uma pessoa que sobrou da família, né? Ele perdeu 5 filhos, a esposa, os pais, e ficou ele e o sobrinho, e a casa dele foi totalmente destruída no bombardeio, né? Eu ficava pensando o que eu ia dizer para uma pessoa dessa, né? Como você chegar lá e dizer, oi, tudo bom? Não dá, né? Mas o cara tinha uma força, uma luz, sabe? E a gente chegou lá e foi ele que consolou, nos deu alento, nos deu palavras de superação, de continuar, sabe? Então, é difícil. É, e sobre o Oriente Médio, o que fez você se interessar pelo Oriente Médio e começar a sua viagem para Gaza? Por que o Oriente Médio? Bom, quando a gente se converte ao Islã, né? Obrigatoriamente a gente tem que começar a entender as questões que acontecem no Oriente Médio, porque a gente acaba sendo bombardeada e sendo cobrada por coisas que acontecem lá, né? E também eu sou formada em relações internacionais, né? E a questão palestina é o cerne da geopolítica, né? Ela é o centro ali da geopolítica, então não dá para a gente é, excluir o Oriente Médio dessa questão, né? E junto com o Islã, aumenta o interesse, né, da gente compreender e estudar o que está acontecendo lá.
Por isso o Oriente Médio, né? Principalmente a questão palestina. Mas além do o Islã, porque quando você estuda o Islã, como eu me tornei muçulmana, né? Quando eu me converti ao Islã aqui no Ceará, não tinha mulher muçulmana aqui, não tinha nem muçulmanos, né? Depois foi que eu descobri que tinha um grupo de muçulmanos, mas antes não, eu não sabia que tinha esses muçulmanos, né? Fui estudar sozinha, fui buscar as coisas sozinha. E quando eu me converti, eu resolvi usar o véu. E por usar o véu, os questionamentos. E para você responder esses questionamentos e até se defender desses questionamentos, você tem que estudar, né? Você tem que aprender. E para as relações internacionais, toda aquela região, né? O chamado Oriente Médio e a questão da Ásia em si, a África, ela tem essa importância, ela é central, né? Porque quando você compreende o que acontece na Ásia, não vamos chamar aqui de Oriente Médio, vamos chamar de Ásia, porque aí a gente engloba tudo, Ásia e África, você compreende o que acontece na América Latina, você compreende o que acontece na Europa, por que os governos europeus acabam não tendo uma política externa e porque eles seguem tudo que os Estados Unidos dizem, né? Que é a influência do imperialismo. Você compreende o dia a dia da política no Brasil, né? Então, é muito importante compreender a história e a geopolítica da Ásia para poder compreender também o que acontece no restante do mundo. E tem outra coisa, a imigração para o Brasil, né, que as pessoas sempre falam do Islã a partir da imigração árabe, esquecendo toda a influência da África, né, dos muçulmanos africanos. Então, é tudo isso, é um contexto da vida, né? Uhum. Puxando esse gancho, nessa última exposição, que é a última vez que a infância refugiada vai ser exposta, né? O valor das E, vendas vai ser usado para financiar seu futuro projeto, que vai ser no Brasil. Fala um aham. pouco desse projeto e quais são as semelhanças que você vê entre a infância refugiada e essa infância no Brasil que você vai retratar. Então, o projeto é de pesquisa sobre o Nordeste, o sertão nordestino, na perspectiva do refúgio ambiental, né? Focado nas crianças, né? Como o deslocamento interno por questões ambientais influencia a vida dessas crianças, que acabam sendo refugiadas ambientais. E elas têm todo um contexto, e essas migrações, elas acontecem por várias questões. Além da questão ambiental, ela influencia o deslocamento, né, que força a pessoa a deslocar. A questão ambiental influencia o poder de certos grupos que dominam a terra para deslocar pessoas, expulsar populações tradicionais para ocupar aquele território que é fértil. Então, você tem a questão palestina envolvida nisso, porque os palestinos também são retirados das suas casas em áreas férteis, né? E são expulsos das suas terras. Essa questão ambiental no sertão nordestino, ela também tem essa questão de luta pela água, controle das melhores terras. É, a questão ambiental, ela influencia também nesse contexto, né? E essas crianças, elas acabam sendo vítimas de várias práticas, né? E também violação dos seus direitos, né? São vítimas, por exemplo, a gente tem hoje em dia menos, mas já aconteceu muito, menos não quer dizer que acabou, né? Diminuiu um pouco, mas vai com o contexto da fome que assola o país, isso vai voltar. Que era famílias que iam ao interior à procura de crianças, de meninas novas, jovens, para trabalhar nas suas casas com a promessa não, vou trabalhar lá na minha casa porque eu deixo ela estudar, eu levo para a escola, eu dou roupa, comida, ela não vai passar fome.
E nessa história, você hoje tem muitas mulheres, né, nas periferias de Fortaleza e nas periferias das grandes cidades do Nordeste, com esse histórico, né, que foram tiradas das suas casas no interior, que é onde passava fome, e a família deixava vir para cá com essa promessa, as grandes cidades, com essa promessa de que iam estudar, e indo estudar, poderiam ter um trabalho melhor e mandar dinheiro para a família, né? Só que, na verdade, essa promessa da educação não ficava, né? Elas ficavam mesmo, exploradas nessas casas, né? E e sem educação, só com a comida e uma muda de roupa, como a gente chama aqui. Então, e a gente tem um histórico aqui no Ceará, que pouca gente conhece no Brasil, de campos de concentração. No Ceará, no período das grandes secas, quem lê o romance O 15, da Raquel de Queiroz, vai conhecer um dos campos de concentração que ela fala. Foram criados 7 campos de concentração no período das grandes secas no Ceará, que eram as pessoas que fugiam do sertão para a capital em busca de trabalho, fugindo da seca, né? Fugindo da seca, você foge da fome, você foge da sede. E essa burguesia que estava construindo essa fortaleza Belle Époque não queria essa gente, né? Nas ruas de Fortaleza, né? Então, eles foram construindo campos de concentração. Primeiro foram 2 campos de concentração em Fortaleza, que deu origem aos bairros que continuam sendo bairro periférico, que é o Pirambu e o Lagamar. Você tem no interior também mais 5 campos de concentração, que é Ipu, Cariús, Santana e no Cairi, na região do Cairi também. Você tem esses campos de concentração para que essas pessoas não cheguem a Fortaleza, né? Como isso se dá hoje? Então, eu estou falando de campos de concentração da década de 1932. Uhum. Eles foram construídos com esse nome, campos de concentração. E hoje Tá? são bairros periféricos. Em Fortaleza são bairros periféricos. Fortaleza são bairros periféricos. E tudo isso esses campos eles eram construídos no caminho das linhas férreas. Então, você tinha a construção das linhas férreas e esses campos juntos, porque essa mão de obra era utilizada em troca de comida pelo Estado e por essa burguesia para construir as linhas férreas, para construir o porto do Mucuripe, em Fortaleza. Então, eles saíam nos pau de arara do campo para o local onde eles iam trabalhar, ia receber comida e voltavam para o campo à noite. E não tinham direito de sair, era cercado, né? E hoje esses campos se tornaram um bairro periférico em Fortaleza. E no interior eles estão em ruínas, né? Estão em processo de tombamento para ver se a gente não perde essa história, né? Mas como isso vai influenciar hoje, né? Nós estamos num período de avanço do conservadorismo, avanço do fascismo, das ideias nazistas. Será que isso não vai acontecer novamente? Não vai se repetir? Então, a gente quer pesquisar sobre essa influência nessa temática do refúgio ambiental, porque é pouco falado também, né? Até nas políticas públicas não é debatido o Nordeste como o nordestino como refugiado ambiental. E o projeto de fotografia a gente pretende chamar a atenção para isso. Tem algum plano de quando vocês vão conseguir fazer? Tá? Tudo depende do dinheiro. As pessoas dizem que dinheiro não traz felicidade, mas 100% do projeto depende do dinheiro. Vamos ver se agora as pessoas, né, apoiam, que a gente consegue vender essas fotos porque essa exposição ela foi feita, 90% dela foi com recurso próprio. Eu não tive apoio, não tive
esses patrocínios, não, foi, foi na raça e na vontade de fazer. Sim, é importante. Inxalá vai conseguir apoio do governo também, espero que saia novos editais de cultura, né? A gente tinha muito mais agora. Agora só em 2023, a editais de cultura só em 2023, porque É, 2022 são eleições, não pode ser liberado. Eu tinha esperança dos editais que eu tinha colocado aqui no governo do estado do Ceará, mas o Tribunal de Contas da União, do estado, né, ele revogou esses editais, então a cultura foi prejudicada. Né? A gente 2 anos esperando o resultado desses editais para o TCU uhum, revogar e nossos projetos continuarem parados. Né? sim. Arte não é fácil nesse país. É, e tem ficado cada vez mais difícil, né? Cada vez mais Mas difícil. melhora. É, Né? o que fez você começar a fotografar? Exatamente escolher esse meio da fotografia para mostrar as suas viagens. Bom, textos as pessoas leem pouco, né? E os artigos, quando você publica artigo, eles ficam muito presos à questão, o meio acadêmico, né? A fotografia, não. A fotografia você pode trabalhar e mostrar para mais pessoas, né? Então, a fotografia veio nessa. Eu queria falar de relações internacionais usando fotografia. Entendi. Então, foi isso que me veio a ideia de fotografar, de como fotografar, e por isso eu fui estudar. E o meu primeiro professor de fotografia foi lá na Faixa de Gaza. Uhum. Foi um fotógrafo lá, um professor de fotografia, de fotojornalismo, da Universidade de Gaza. E ele que me deu as primeiras aulas de fotografia. Assim, Você ficou quanto tempo em Gaza? acho que foi entre 45 e 60 dias, mais ou menos. Foi bastante tempo. Bastante tempo. É. Bom, A Karine, ideia do projeto é voltar, tá? Ano que vem ou no outro ano, quem sabe, conseguir entrar de novo por lá. por meio da ONG, né? Não, dessa vez independente, de forma Independente. independente. É, vamos ver. É difícil, né? Mas vamos ver. É, vamos ver. Obrigada, Karine, pela sua participação. Foi incrível ter você com a gente. Muito obrigada a todos que acompanharam e que vão acompanhar, que a gente vai publicar no Facebook e no site, né? Para Tá bom. verem depois. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. E quem quiser, é só fazer um merchan aqui, né? Quem quiser Claro. comprar o livro, fala direto comigo, tá? Uhum. No Instagram, pode falar comigo, que a compra é direto comigo. Ou então, quem está em São Paulo e quiser ir no Aljânia, lá também tem alguns exemplares desse livro, no Aljânia. Mas também fora o Aljânia é comigo, é direto comigo, né? E outra coisa é a exposição, que a gente não falou. A minha exposição é uma das primeiras no Brasil a buscar a questão da fotografia tátil. Então, a gente tem um projeto, tem dentro da exposição fotos táteis, que são fotos destinadas a pessoas cegas e com baixa visão, Uhum. que foi algo que eu busquei muito na época, como tornar uma fotografia acessível a esse público, né? E eu descobri esse projeto na Universidade Federal do Ceará, em que eles transformam a fotografia em fotografia tátil e torna uma exposição acessível, né? Então, todas as fotos expostas, elas têm um texto em braille e tem essas fotos táteis, que é para as pessoas cegas e com baixa visão poder ver essa foto, né? Ela é feita por meio de diversas texturas, né? Isso, exatamente. Então, com a mão, com o toque, as pessoas conseguem ver essa foto, né? E tem um outro livro, desculpa só falar que está terminando, né? Mas deixa eu só falar. Esse livro aqui que eu publiquei também agora Qual é o nome? é Tunga na Sababu, a contemporaneidade da presença africana em Redenção. Redenção foi a primeira cidade do Brasil a libertar as pessoas escravizadas.
E eu fui à procura das descendentes dessas pessoas. E fiz esse livro e aí tem a questão da acessibilidade que eu ia falar. Esse livro ele tem um EPUB acessível, gratuito no site do mesmo nome, para as pessoas que são cegas, que têm baixa visão, que têm problema de leitura e precisa ouvir, né? Então esse livro está lá em EPUB para as pessoas baixarem gratuitamente. Então, é uma coisa que eu sempre. É algo que eu sempre busco, sabe? É a questão da acessibilidade, de tornar tudo aquilo que eu falo acessível a todos os públicos. Assim, com a linguagem que todo mundo possa entender, que possa compreender, né? E abrir a mente das pessoas para esse novo mundo, né? A exposição ela vai ficar em cartaz até que dia? Até janeiro, acho que até 15 de janeiro, no Museu de Arte da UFC, que fica na Avenida da Universidade, aqui em Fortaleza. E a entrada ela é paga, é gratuita? Não, é gratuito. A minha entrada Gratuita? é gratuita. É. Então Aí na acompanhe. exposição, a exposição tem estilogravura também, que é muito importante. Já está terminando, né? Eu estou falando aqui, Pode falar, desculpa. fica tranquila. É que assim, é um trabalho tão que me dá tanto presente, sabe? Tanta coisa boa. Por exemplo, outros artistas, por meio do meu trabalho, vendo o meu trabalho, eles desenvolveram seus trabalhos, né? Então, tem uma estilogravura que um artista plástico aqui de Ceará fez, a partir de uma foto minha, ele fez uma estilogravura, né? Tem uma seção nessa exposição que é de fotos expandidas, que a gente chama, que artistas colocaram a sua arte interpretando a minha foto na foto. Muito legal. Muito legal. Então, são coisas que vão acontecendo assim que a gente vai Uhum. presente, vai ganhando no percurso, né? É que essa exposição ela já foi exposta em outros lugares também, né? No MIS, no Museu da Imigração. Isso, no Museu da Imigração, na Matilha Cultural, na Universidade de Fortaleza, que é uma universidade particular aqui do Ceará, na Universidade Farias Brito também, no SESC do Cariri, também ela foi exposta. Ela foi exposta uma versão dela mais enxuta, né, menor, no festival que aconteceu na Praia de Iracema também. Dentro de um festival, a gente levou essa temática da situação do refúgio. Uhum. Deixa eu ver. No Justiça Federal de João Pessoa, também, na Paraíba, ela foi. Sim, E na Casa na Ara, no Rio de Janeiro. legal. Ah, Bom, obrigada. Eu queria muito ir para o Ceará visitar a exposição. pode ir, fica à vontade. Tem um quarto aqui. Quem estiver no Ceará não perde. Ah, Eu queria muito ir. chama a Aline e vem para cá. Vamos. Obrigada pela participação, Também. Karine. Se tiver mais alguma coisa para falar, pode ficar à vontade. Não, não, só isso mesmo. Desculpa, eu vou ficar falando muito, mas Imagina, isso é ótimo. Muito obrigada. Obrigada a todos que acompanharam e até mais. Tchau, tchau. até mais. Tchau, obrigada.